Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Memória de um Suicida. Nós estamos na segunda parte do supracitado livro, na A Torre de Vigia. Passamos pelos departamentos, chegamos na Torre de Vigia no recorte. Porém, continuava Teócrito satisfeito por perceber nossa atitude mental que solicitava conselho franco. Chegar a oportunidade de visitardes a terra como tanto desejais. Forneceremos guardiães, meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devamos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrícola, convém refletais com a máxima prudência, orando, vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isso é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas regiões baixas do planeta. Advertimo-vos de que vos dareis mal se preferirdes permanecer na terra, esquecendo vossos amigos dessa colônia o fraternal aconchego cristão que aqui desfrutais, fazendo esse ouvido. Em sendo assim, porfia, por não perderes o desejo de voltar, com os dedicados acompanhantes que vos servirão. Se voltares a esse lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boamente a direção maternal de nossa augusta protetora, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado que vigilância e hospital, para o qual subireis, não para desfrutar alegria e ventura, a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistaste, mas em busca de habilitação para o prélio, do progresso que cumpre atinjais. Então, ele vai explicar que a gente precisa fazer essas habilitações para os prélios por vindouros. Antes de demandardes à terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também as dependências do departamento hospitalar. Isso é o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões que muito de perto vos interessarão. A verdade é que não deveis rever a pátria terrícola, sem conhecimento que nosso departamento fornecerá. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Todavia, convém não conserveis ilusões quanto a que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos do Jerônimo. Há muitos anos já deixaste os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio. Se não completamente, pelo menos o bastante para se ter desinteressado pela sorte do ingrato, que não trepidou feri-lo com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece facilmente. Portanto, não julgueis encontrar alegria nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concederá dádiva compensadora àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pela alegria celeste que o espreita. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendera Jerônimo. Estais preparados para as decepções possíveis, para os choques inesperados dos sucessos que ignorais. E de repousar agora, e que o mestre divino vos conceda inspirações. Na manhã seguinte, mudáramos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue, onde hospedava recém-desligado da grande instituição.
engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagem clássica da velha Índia, tão celebrada, querida pela pleiade de mestres a que nos víramos ligados. Chamavam-lhe pavilhão indiano ou ainda mansão das rosas. Todavia a névoa amortalhava de nostalgia também esse recanto plácido, envolvendo em seu sudário branco eterno. Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantivera sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo. João de Azevedo confessava-se muito esperançoso, afirmava estar disposto a só realizar o que irmão Teócrito aconselhasse, para o que pretendia estender-se, fazendo o entendimento com aquele diretor boníssimo. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projeto literário para o porvir, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso além tudo, voltando à lide literária que me fora comum com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então estávamos ainda longe de suspeitar o volume de lutas árdegas que a jornada das separações exigiria de nosso esforço, e o conforto, carinho, acolhimento recebido daqueles abnegados servos bonosos, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dor nosso espírito, levava-nos a raciocinar que afinal o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Então ele vai explicar acerca dessa proposta, onde Mário Sobral era o único que se não iludia, pois falaram-nos presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passáramos no pavilhão indiano. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo trégua ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente, pronunciando-me represálias. Não é possível que meu procedimento com minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebida a lei cujos umbrais começa a descerrar para o meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo próprio, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo, já há algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Confuso, às vezes procuras, pois deixo de senti-las comigo. De repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina batida sobre o canapé, estorcendo-se sob o fragor das bofetadas que lhe torturei o rosto, a estertorar entre minhas mãos assassinas que lá estão separadas de meus punhos, estrangulando-a. Ó meu Deus, que representará semelhante anormalidade? Que mais confusão mental pareceria para castigar? Por quem és, Camilo, amigo? Dá-me tua valiosa opinião. Devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo. Os remorsos que te inquietam a consciência, pois, afinal de contas, não deixaste amar aquela pobre mulher. Porque não te aconselhas com o irmão Teócrito? Já o fiz, Camilo. Aconselharam-me a confiar na providência divina que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência, a resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Citar a minha oração constante, esforço para estabelecer corrente magnética simpática, suplicar a Maria para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o porvir, pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser esse no momento.
Pois faz-o, se ele a isso te aconselhar, é que somente daí virá o de que necessitas. Camilo, tenho feito, insistiu excitado e sofredor, mas quanto mais o tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do porvir. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado, sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma mulher indefesa pobre. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo, foram sepultadas com o corpo de Eulina. E, a fim de reavê-las honradas, redimi-las da infamante mácula, precisarei padecer o martírio de uma existência terrícola destituído delas, a fim de aprender no sacrifício, na tortura inimaginável da inconsequência, na vergonha da normalidade humilhante, que as mãos são um patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, advertindo de que somente deveremos empregá-la a serviço do sumo bem, da justiça e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher, portanto frágil e desamparada da família, do populacho, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas antes de ser assim, tão infeliz, desgraçada, era acima de tudo criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso, justiceiro. Como eu também o sou, como tu, Camilo, amigo e toda a humanidade. Esse pai, que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede conta da vida que eu tirara, bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo ninguém poderia arrebatar a Eulina. Coitada a ela que nenhum outro direito possuíra naquele mundo de abjeção, nem mesmo de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver. Por isso matei-a. Agora ouço repercutir no recôncavo mais afastado do meu espírito impregnado de remorso a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, que fizeste do teu irmão? Camilo, meu amigo, quando estrangulara Eulina, me esquecera de que também ela era filha de Deus. Também possuía sagrado direito concedido por esse Pai misericordioso, justiceiro. Lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe palavra. Nuvem comovedora recobrira de tristeza o ar sereno da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos alegrias causadas a Teócrito com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Carlos e Roberto de Canalejos prontificaram-se a acompanharmos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opináramos, por iniciá-la justamente da torre de vigia, que qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra-investida, nociva de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, ali eram combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande. Então ele vai explicar que existiam essas invectivas nocivas de todo porte, onde até a emanação psíquica inferior provinda do exterior ali era combatida como da pior invasão a se temer. A extensão a percorrer era grande, um singelo carro e alígero recolhera-nos, pois não vislumbráramos sequer até então a instância de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvíramos que Roberto dizia. Então ele vai explicar essa preparação que estava acontecendo.
O desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso medir-te serenamente no alvitre fornecido pela experiência de irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho trivial e inexpressivo. Mas fica sabendo que encerra a sabedoria profunda, representando chave áurea com que descerrará as barreiras que se te afigura existir na estrada reabilitatória. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifício, no qual o organismo carnal poderá ser mutilado, se com ela é que reconquistaremos a honra espiritual? A paz que nos falta consciência, no ensejo para a realização salvadora, que nos identificará com a lei que infringirmos? Não temas os serviços expiatórios. Mário, vês que todos nós, os que erráramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência. Portanto, destino das responsabilidades aviltantes, cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando a normalidade em torno de nós. Tens por vir diante de ti, a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessita. Ele afirmará ao teu raciocínio e, se te quiseres dar ao trabalho de ilação prudente e séria, que poderás expundir da alma o reflexo humilhante da má ação, com a interferência do dever santificador. Então, ele vai explicar acerca dessa expungição da alma de um humilhante reflexo da ação nefanda com a interferência do dever santificador. Se, portanto, necessário é renovar a experiência terrícola em corpo mutilado, a fim de que aprenda na dificuldade daí originada a te servir de todo o conjunto do envoltório carnal, somente em sentido dignificante, não vaciles, frente ao sacrifício, pois convencidos estás de errar-te, por isso certamente entenderás justo assumires a responsabilidade dos atos que praticaste em detrimento da tua própria individualidade, pois a honra espiritual, a dignidade moral do espírito, assim o exige. Se a tempo souberes clarear o teu ser com o resplendor da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará na asperidade do caminho reparador o amor daquele Pai que não condena, e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo em que se deixara resvalar, poderá até mesmo sorrir a desgraça, deparar encanto ao longo do calvário que palmilharas. Então ele vai trazer esse aspecto desse sorriso para a desgraça, deparando encontro com encantos ao longo do calvário palmilhado, que vai nos trazer acerca da bênção do trabalho redentor, do trabalho útil. Porque quando o indivíduo ele assume um trabalho nobre, ele começa a modificar o próprio destino. Como Emmanuel traz, que o trabalho simples, constante no bem, muda destino. Onde o indivíduo ele se mantém naquela faixa e faz essa renovação dia, noite, noite, dia, e se mantém nessa vigilância. Dependendo da situação psíquica que o indivíduo enfrente, ele precisará, além da espiritualização, na base da oração, da fé, da esperança, da caridade, como Jesus nos ama, fazer uma associação com a utilidade, que é o trabalho nobre, onde o indivíduo coloca a sua habilidade a serviço do populacho e precisará procurar uma intervenção profissional de uma terapia, de um psiquiatra, para que possa acompanhar o seu caso e lhe ajudar nesse enfrentamento. Por que dão essa dependência à designação de isolamento? Interpelara Mário receosamente. Então, aqui, ele
vai estar fazendo essa pergunta depois de ser trago a veemência com que o jovem doutor emitira a sua balizada advertência, parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciara, mostrando-se sereno o resto do dia. Porém, eis que, ao longe, entrevia-se sugestivo aldeamento do departamento a que pertencíamos. Pensativo, murmurei sem prever que seria compreendido. Em que recanto desse encontras o pobre Jerônimo? Vosso amigo Jerônimo encontrar-se-á acolá no isolamento detido, retorquira Carlos de Canalejo, como infrator que fora do regulamento hospitalar. Então é feito o questionamento: por que dá essa dependência de designação de isolamento? Porque para ali são enviados aqueles cujos procedimentos são contrapostos à disciplina exigida pelo regulamento do hospital, ou inconformados, que abusaria da liberdade sem ser, todavia, verdadeiro rebelde. Será como uma prisão. Porém, repugna esse vocábulo humilhante ao diretor da colônia, e que, ademais, não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destina, como ainda a vez de fazer a verificação. Jerônimo encontra-se, pois, detido perfeitamente, em seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mário agitara-se impressionado, voltando a perquirir. Como é possível compreender-se, doutor Canalejas, que Jerônimo, esposo amantíssimo, extremoso pai, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, entre bons amigos, tenho permanecido? És um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixes aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que deseja ser devidamente guiada à norma salvadora, disposto que te mostra os mais rudes sacrifícios, a fim de apagar o passado culposo. Enquanto Jerônimo obsidiara-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a toda a recordação do passado, cuja perda lamenta e da qual vive, sem força para esquecer, havia-se a cogitação de elemento para suavizar a situação, que seria bem outra se desse a prudência de resignar. Aliás, não existe e não estivesse longos anos prisioneiros das trevas sinistras do vale, cativo em desesperação, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência, porventura não te conserva moralmente cativo de ti próprio? Pois tua mente desgostosa, inconsolável, não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que, quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia. Que ele vai explicar aqui essa verificação, quando existe a desencarnação, do sofrimento, entre tantas outras de diferente porte, surpreendente e inesperada, o fato de ser arremessado a uma enxovia. Contrariado com novidades que se me figurara absurdo, murmurei, que vai significar essa situação de uma parte lajeada da prisão, rente com a rua, abaixo do seu nível, sujo, mostrando aí essa sombra que acontecia. Porém, Carlos, delicado e bondosamente, conquistara meu raciocínio como conquistar o coração, apenas com essa lógica, sensata disposição. Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia, quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde todos vós que não deveria constituir surpresa existir prisões aqui, no além-túmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores, eruditos, profundos dialéticos.
E tal ignorância se torna notável justamente por ser desesclarecidos. Pensamos aqui só, e depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria o populacho terrícola se não existisse repressão na sociedade espiritual. Vês que, mesmo havendo as hordas sinistras de malfeitores do plano invisível, ataca a todas as horas os homens incautos, que lhe favoreçam o acesso, contribuindo para a sua queda e para a desordem entre as nações. Na Terra, há quem não ignore a realidade que é capaz de descobrir aqui, que tanto parece desgostar-vos. Jesus referira-se a esse importante fato várias vezes, até mesmo aventar a possibilidade de se atar o delinquente de pés e mãos. As religiões insistem em apregoar tão sombrio ensinamento. Conquanto faça imperfeitamente, nem por isso deixa de prever uma realidade. A terceira revelação, por sua vez, que na Terra, há já alguns anos, vem apresentando extensa reportagem do mundo invisível, põe o descoberto para o entendimento de qualquer inteligência, impressionante pormenor a respeito da palpitante realidade que até mesmo os populaços mais antigos aceitavam, compreendiam na sua justa expressão como verdade digna de respeito. Então, ele vai explicar acerca do entendimento por parte de qualquer inteligência de pormenor impressionante a respeito da realidade dessa palpitância, onde até mesmo os povaréis mais antigos aceitaram, compreenderam, na sua expressão justa, numa verdade digna de respeito. Se vos surpreendeis nesse momento com a informação de que vosso amigo se encontra detido no isolamento dos rebeldes, será porque nunca vos preocupaste com assuntos realmente sérios, preferindo nortear vosso peregrino dote intelectual para declive da frivolidade improdutiva, própria do populacho humano que se compraz no seu estágio mental. E que também na inércia do comodismo intelectual. Contrafeito calara-me, rememorando efetivamente não poucas referências que a tal respeito obtivera quando o homem via leitura e estudo, mas às quais não prestara senão relativa atenção, pois enseguecido pela vaidade de supor-me sábio, prudente e lógico, considerava a filosofia religiosa em geral fonte suspeitíssima do interesse coletivo que os ideara, reservando respeitosa deferência apenas para o Santo Evangelho, os quais reputava excelente código de moral e fraternidade, estatuído com efeito por um homem superior que se apresentaria como padrão modelo da humanidade, porém excessivamente místico, para poder ser imitado por criaturas em choques perenes, com obstáculos esmagadores, tanto que para o meu doentio entendimento virulado pela ignorância presunçosa, que fora de próprio âmbito azedado pelo orgulho, só trevas pôde deparar, falir ele próprio na prática das normas áureas que expusera, pois deixara-se vencer num patíbulo infamante, enquanto a humanidade continuara resvalando para a sequência de abismo insondável. Então, ele vai explicar essas questionações, porém que na lei descontinuar, atraindo-nos com a conversação. Ademais, porque não existiria deste lado da vida prisão e rigor, se há cá maior porcentagem de delinquentes que do lado de lá. Pois grandes erros existem, cometidos pelos homens, contra os quais não há penalidade estatuída na jurisdição humana, mas os quais sobremodo pesam no incorruptível estatuto da justiça do além-túmulo.
Outrossim, quantos crimes deixam de receber corretivo terrícola? Não obstante haver para eles penalidades na mesma jurisdição terrena. Ou pensais, poderia o homem viver a revelia da justiça, ao sabor das próprias inconveniências? Porventura julgais que a morte transforme em bem-aventurado quantos se excederam na prática de desatinos no mundo material? Enganai-vos. O homem que vivera como ímpio, desafiando diariamente leis divinas com atos desarmoniosos, desfavor de si mesmo, do próximo, do populacho, desrespeito chocante ao futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como réu que é, no órbito da realidade, onde será punido pela consequência lógica e irremediável da causa que criara. Então, ele vai explicar que aquele que viverá na terra impiamente, a desafiar diariamente a lei divina com um ato desarmonioso em desfavor de si próprio, da sociedade do outro, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entra como réu que é, impiamente, no mundo da realidade, onde será punido pela consequência lógica e irremediável da causa que criara. Daí o que vedes aqui, ou em outras regiões, em que prolifera o elemento espiritual inferior, também no próprio cenário terrícola. Porquanto a terra oferece a jurisdição divina, campo vastíssimo para o exercício da penalidade necessária ao seu réu. Acúmulo de sofrimento, luta árdua, incontável, no sentido de apagar da consciência culpada, fogo do remorso, alucinador. Como na instância sombria do invisível, só ingressa espírito criminoso a se julgar ainda homem, voluntarioso, prepotente, querendo continuar a agir em prejuízo do próximo e de si próprio, a necessidade de rigor se impõe. Como na sociedade terrícola sucede com aqueles que infringem leis humanas. Pois é bom que saibais as organizações terrícolas serem cópias imperfeitas de instituição modelada à espiritualidade. Então, ele vai explicar que nessa instância sombria do invisível, a ingressar espírito criminoso a se julgar ainda homem, prepotente e voluntarioso, quais esses que vão fazer essa povoação dessas instâncias nefandas? Prepotente e voluntarioso, quer continuar agindo em prejuízo do próximo, de si mesmo, se impõe a necessidade de rigor. Como na sociedade terrícola sucede com quem infringe a lei humana, pois a organização terrestre é cópia imperfeita da instituição modelar da espiritualidade. Deslizava o veículo, já se aproximando da meta para a qual nos dirigíramos. Caíra o silêncio em torno de nós e nos conserváramos pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão real, tão simples se apresentava aquele mundo astral, que sua mesma realidade, sua impressionante simplicidade, contribuía para a confusão de nos julgarmos homens, quando éramos espíritos. A torre de vigia desenhara-se como incrustada de camada acinzentada da serração, trazendo a lembrança antiga fortaleza da Europa. Majestosa, sugestiva, infundiria respeito, se não pavor, ao transeunte da vias do invisível, que lhe desconhecesse a finalidade. Acompanhados dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus pórticos. Comoção penosa precipitara a vibração de angústia em nosso ser, acovardado pela recordação do dissabor suportado, pois dizia que aquele ambiente pesado e sombrio falava nossa alma, do drama vivido, das penumbras do vale sinistro. Como sabemos, a torre era dependente do departamento de vigilância, conquanto tivesse direção autárquica, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento, em coesão perfeita de ideia
e fraterna solidariedade. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia. Se ali pudesse existir algum posto menos responsável que o seu congênere, por situado em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elemento nocivo, perturbador, sendo dever seu a esses combater, desviar, pedir o assédio de espírito assaltante, caminhar para outra paragem infeliz, perseguidos por obsessores, que a todo custo na colônia se desejasse abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas. Então, ele vai estar explicando que fazia essa situação em zona do astral inferior perigosa, que, rodeada por elemento perturbador nocivo, tinha por dever combater, desviar, impedir o assédio de espírito assaltante, caminhando para outra paragem infeliz, perseguidos por obsessores, que a todo custo na colônia se desejasse abrigar, que não seria possível por tratar-se de local especializado para alojamento de suicidas. Então, tinha espíritos sofredores que desejavam permanecer ali, mas não era possível porque já tinha sido reservado aquele ambiente para os suicidas, que vão ficar reservados, até pela situação desse espírito, que precisa de uma condição direcionada para a sua situação específica, para que ele, depois de um tempo, possa ser recolhido e encaminhado para uma colônia de atendimento e fazer a preparação da sua próxima encarnação, onde ele iria espiar o autoextermínio. Alguns demoravam mais tempo no astral, outros menos tempo, estando relacionado à roda sansara, kármica, de cada qual. E é nesse sentido que a direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico, português. Havia também muito iniciado dos tempos da ciência da Índia. Então, vai explicar acerca dessas orientações, serviram vários outros condiscípulos não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores em regiões inferiores, servidos por eles próprios escolhidos voluntariamente, como expiação pelo desmando com que havia tratado os interesses do Evangelho do crucificado quando na terra, investidos da dignidade alta de pastor d'alma, e a qual havia conspurcado com a mentira, a hipocrisia, a falsa e ardilosa interpretação. Função do diretor, todavia, era apenas interna, limitada a uma fiscalização, assistência de maioral. Providências para a defesa cabia à sede central departamental. Então, ele vai trazer tanto o aspecto da falsa, ardilosa interpretação, da hipocrisia, da mentira. Recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala da diretoria, apresentados por nossos bons amigos canalejos, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teócrito, solicitando a visita que tanto convinha ao grupo que iniciava instrução. Bondosamente acolhido, fôramos saudados em nome do mestre, dos mestres e da guardiã da legião, tendo aí do diretor apresentado bons votos pelo nosso estabelecimento completo e consequente progresso. Cantados, notáramos não existir superficialidade ou afetação social na maneira daqueles que nos falavam. Ao contrário, simplicidade, formosa expressão de vela, numa vera solidariedade, radiava.
indefinível e atrativo, cativando-nos gratamente. Concertado o programa da visita entre nosso guia e diretor, Padre Anselmo de Santa Maria não se perdeu tempo em conversação ociosa. Iniciava imediatamente o digno dirigente importante explicação quando caminháramos demandando os pavimentos superiores. Então, aqui, ele vai explicar que fora feito o concerto do programa de visita entre os guias e o diretor, Padre Anselmo de Santa Maria, não se perdendo em conversação ociosa, imediatamente iniciar o digno dirigente importante explicação enquanto caminhávamos demandando pavimentação superior. Não nos furtaremos ao grato dever de concluir esse capítulo com os informes colhidos durante a curiosa visita. Principiarei por esclarecer, meus queridos amigos, e dizendo o Padre Anselmo, enquanto subíramos, que a torre dividida no momento acumula a fazer, dada a circunstância de ainda não se encontrar nosso instituto definitivamente estabelecido. A carência de trabalhador especializado e todo o nosso departamento se encontra sobrecarregado, desdobrando-se atividade múltipla. Nós, por exemplo, os da torre, atendemos a casos tão variados quanto espinhosos, como vereis, diferentes mesmo da especialidade de que só deveríamos tratar. Porém, havíamos alcançado o pavimento mais alto, pois nossa inspeção partiria em sentido inverso, isto é, do andar superior para os que lhe ficassem abaixo. Um salão circulava a X, imerso em penumbral, como se as quintessências de que era construído se baseassem nos mais pesados exemplares que por ali existissem, surgir à nossa frente, rodeado de cômodo branco estofado. Porta larga, envidraçada, estendia-se em toda a circunferência, deixando ver o que se passava no interior de cada aposento. A convite do amável Cicerone, aproximáramos da porta e examináramos tanto quanto possível o interior, não nos sendo, porém, franqueada a entrada. No entanto, não ouvíramos um único som. A vidraça seria de substância isolante, a prova total de ruído. No gabinete primeiro existiria estranha bateria de aparelho que parecia ser telescópio possante, maquinaria aperfeiçoada, elevada ao estado ideal para sondagem a grande distância, espécie de raio-x capaz de perquirir abismo do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da terra. Porém, outros desafiavam nossa compreensão de calor do mundo espiritual. No segundo gabinete, luminosa tela colossal, da qual a existente na enfermaria do hospital parecia graciosa miniatura, indicava haver necessidade ali também de retratar esse acontecimento e cena ocorrida a imensurável distância, tornando-os presentes aos técnicos e observadores, para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Semelhante aparelho, cuja perfeição o homem ainda não concebe, não obstante essa achar em seu encalço, permitiria ao operador conhecer até o mínimo detalhe qualquer assunto, mesmo o desenvolvimento do infusório no leito abismal do oceano, se necessário. Bem assim a sequência de uma existência humana que se precisasse conhecer, ou as ações de espírito e atividade no invisível, nas camadas inferiores, ou durante missões penosas e excursões pertinentes a serviços assistenciais. Todavia, os regulamentos rigorosamente observados rezava sua utilização apenas em casos verdadeiramente necessários. Então, mostra que era possível fazer um acompanhamento detalhado. Então, ele vai trazer desde o infusório no leito abismal oceânico
e que traz de zoófito, microscópio, consistência gelatinosa vivendo no líquido, até essa missão penosa, excursão pertinente a serviço assistencial. Mas os regulamentos observados rigorosamente reservam a utilização apenas em casos verdadeiramente imperiosos. Porém, existia ainda um terceiro, o maior de todos, pois ocupava todo um andar de majestosa torre, parecendo tratar-se antes de uma oficina, por assim dizer, mecânica, onde os operários seriam eminentes vultos da ciência. Era este o local reservado à maquinaria magnética, que permitiria o uso e a ação de todo o magnífico aparelhamento existente na colônia, inclusive do sistema de iluminação noturna, espécie de usina eletromagnética, distribuidora de fluido diverso, capazes para o bom funcionamento dos mesmos aparelhos. E em todos os compartimentos, uma azáfama, sem interrupção, incessante labor árduo, que sai exaustivo. Então, ele vai trazer dos dramas mui, a figurar no quadro de funcionário que em tais dependências viam desenvolvendo meritórias atividades. Pareciam figuras aladas, indo e vindo, em silêncio, sérias, atentas, envolvidas em belos vestuários brancos, tão alvos que se diria lucilante, particularidade que nos despertara atenção, fazendo supor a nossa incapacidade, tratar-se uniforme para uso interno, quando em verdade nada mais era senão um padrão de bom estado vibratório de suas mentes. Esforçavam-se por diminuí-lo num local incompatível com sua verdadeira expansão. Essa fortaleza, continuara Anselmo de Santa Maria, a qual pertence não só a torre de vigia, como as demais que aqui se veem, aquartela o regimento de miliciano, lanceiro especializado, que faz sentinela, defesa da mesma contra possível contratempo partido do exterior. Muitos dos integrantes desse regimento são discípulos da iniciação cristã popular. Ensaiam os primeiros passos na senda do labor edificante, caminho da redenção. Foram alguns também suicidas, que agora experimentam conosco reparação de antigo deslize. No entanto, outros saíram da mais negra impiedade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores. E seus delitos, os crimes que praticaram durante tão lastimável ofício, são bem fáceis de avaliar. Porém, todos eles são tratados pela direção da colônia com amor desvelado, caridade cristã, a qual se acha afeto, trabalho de auxílio à sua reeducação. Sobre os últimos, isto é, os obsessores, existem mesmo recomendações especiais provindas do mais alto, visto que a guardiã insigne da legião desejaria vê-los o mais cedo possível integrados nas hostes dos verdadeiros conversos da doutrina do amado Filho, na legião dos trabalhadores devotados, da causa magnânima do Mestre dos Mestres. Sendo assim, além dos labores que desempenham, que também faz parte da instrução que lhes é devida, todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo, habilitando-se na moral do Cristo de Deus, no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que torne a reencarnação nesse envolvimento para testemunho decisivo. Muitos, não obstante, já venceram as primeiras etapas dos testemunhos indispensáveis, isto é, voltaram já das terríveis reencarnações expiatórias, continuando aqui a instrução para progressos futuros. Não poderei deixar de fazer referência aos batalhões de lanceiros hindus, aqui também aquartelados, os quais voluntária, abnegadamente, se dedicam a servir de modelo para os recém-arrependidos, fiscalizando-os, cooperando conosco para sua reabilitação.
enquanto presta inestimáveis outros concursos à diretoria do nosso instituto. Então, ele vai explicar que eles tanto servem de modelo para os recém-arrependidos, quanto fazem a cooperação e fiscalização com eles para sua respectiva reabilitação. Ao mesmo tempo, no concomitante, fazendo prestação de outros concursos inestimáveis à direção do Instituto. Antigos discípulos particulares dos iniciados aqui domiciliados, esses hindus, alguns já bastante caminhados para a luz da verdade, são, como facilmente percebemos, verdadeiro sustentáculo da ordem e da disciplina, que mantém a paz entre os demais. Então, ele vai explicar que a nossa vigilância é de ser incansável, rigorosa e minuciosa, dada a zona de desordem que se encontra situada na nossa estância, avizinhando-se da terra e dessa recebendo seus múltiplos reflexos perturbadores, das gargantas sinistras, onde se localiza o vale no qual aglomeráramos nossos futuros hóspedes, das regiões inferiores, onde prolifera o elemento maldoso proveniente das sociedades terrícolas, de estradas por onde perambula a ordem endurecida no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para sua hoste espírito incauto, inexperiente, como vós. Tudo isso sem nomear a onda maligna e visível de fluida emanação mental que sobe da terra, a engrossar as do invisível inferior, as quais dessa torre damos caça como faríamos a micróbios endêmicos de peste. Então, vai ser explicado dessa urgência da vigilância, devido a essas condições que têm a ver com a sombra, com o mal, e que pede esse observar, vigiar e orar minucioso, rigoroso, incansável, porque estamos em meio a uma zona de desordens e recebemos, de parte a parte, do Iapoque ao Chuí vibracional, múltiplos reflexos perturbadores, inclusive porque estamos em conversa energética com os astrais inferiores, cuja garganta sinistra abriga o vale, no qual aglomera por vindos hóspedes. Região inferior, de onde prolifera elemento maldoso provisto da sociedade terrena. Ruelas, por onde perambula a ordem endurecida malévola, que tem a preocupação de bandear para sua hoste o espírito inexperiente, incauto e invigilante, e o seduzir. Aonde se acotovela a locupletação de onda maligna invisível, de fluida emanação mental que sobe da terra, fazendo o engrossamento do invisível inferior e que é feito caça como se faria micróbio endêmico da peste, pedindo esse vigiar e essa postura mental de conduta, porque significa que nós estamos em meio a essa situação energética. E é por esse motivo que Jesus ele é peremptório a nos alertar acerca da nossa disciplina, que decide pelo nosso destino. Quando eu consigo ficar numa faixa nobre e fazer a audição de sentimentos elevados, de pensamentos dignos, de uma palavra elevada, sã, de uma ação crística, deixando o meu testemunho. É por esse motivo que todos quantos resistam ao mal, tornando-se vítima de tormenta de vário porte, tomba na loucura ou fases famanás do crime, da vingança e da hediondez, significa o indivíduo que se rebela, se inconforma,
e acaba que entra numa vibração de esforço em relação ao mal, se tornando pior do que aquela situação. Por isso que, ao fazermos o acompanhamento da proposta do Mestre, cuja conduta irrepreensível e alegria de servir ao Pai através dos seus irmãos, demonstrar o verdadeiro sentido do altruísmo, que deve frondejar no sentimento geral. E isso significará a nossa experiência na Terra, porque existe essa mostra, essa contrapartida na nossa direção, vindo do alto, sobre a autoconsciência, essa conquista primacial, em que o indivíduo, ele logra um autoconhecimento, um autoencontro, um autodomínio, que se canaliza para o propósito nobre. Por isso, no Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana ela vai trazer no capítulo Espada e Paz, que não pensáramos, pois, Jesus tivesse vindo trazer paz à terra. Essa paz modorrenta, feita de ócio, de cansaço, mas uma paz gloriosa, dinâmica, conquistada com a espada flamejante da autoconsciência, que dilui a sombra teimosa. É por esse motivo que, quando nós nos confrontamos com a nossa situação aqui, a gente percebe que existe uma acolher e uma atitude da nossa parte que nos permitirá fazermos esse bem-sucedimento, visto que do instante que o indivíduo ele aceita a sua realidade e abraça a finalidade da sua existência, ele estará já dando passos definitivos para lograr o êxito. Quando Jesus ele nos traz acerca de observar, vigiar e orar, ele vai nos descerrar que existe uma disciplina e um condicionamento mental para esses embates, que nós vamos conquistando gole a gole, porque ainda não se apresenta natural em nós. É por isso que do esforço que a gente vai acontecendo e do empenho para poder termos essa vitória, vai sendo possível irmos experimentando essas experiências de vencer a nossa sombra, dominarmos a nós mesmos e fazermos o berço-túmulo, túmulo-berço, numa vibração de coerência, onde a nossa mazela não nos traia. Inclusive, vai haver alguns recortes em que a Joana vai nos trazer, no supracitado livro, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que o Mestre ele tinha o animus e o anima harmonizado. Por esse motivo que ele logrou ter um equilíbrio entre aquilo que ele pensava, que ele sentia, que ele falava, que ele agia, a sua intuição, o seu sentimento, até mesmo os aspectos que ele trazia por ter logrado em cometimentos pregressos essas vitórias.
É nesse sentido que, ao mantermos o indestrutível ideal e o pensamento do Cristo no orbe, através da ação do bem sem limite, não importando quanto tempo passe, nem quanto sacrifício nos seja exigido.